IPI em 2027. Como é que fica o IPI com a reforma tributária? Fica nesse vídeo porque é muito interessante esse tema. Fala pessoal, meu nome é Jomar, sou CEO da Zurich Contábil, escritório especializado na reforma tributária e em trazer redução tributária e conformidade para os seus clientes. A gente está aqui para te trazer dicas que vão ajudar no seu negócio e vão contribuir para o crescimento. Tem dicas de ouro aqui que podem mudar todo o seu jogo, hein? Fique atento. IPI em 2027, como é que vai ficar, como é que vai ser? Antes da gente entender o futuro, vamos entender um pouquinho o passado, né? O IPI é Imposto sobre Produtos Industrializados. É um imposto que é cobrado no início da cadeia, logo ali na importação ou na fabricação, né? Porque o próprio nome já diz Imposto sobre Produtos Industrializados. Existe uma tabela, a gente chama de a tabela de TIP, né? Com base na NCM, com base na nomenclatura comum do Mercosul. Então existe uma tabela aí, cada produto tem o seu código nessa tabela e o governo determina uma alíquota do IPI, do imposto, sobre cada produto e ele usa muito essa tabela para poder equilibrar a economia. Então às vezes ele aumenta o IPI de algum produto ali, diminui de outro, com base ali no que ele quer para o momento. Às vezes ele quer diminuir a exportação desse produto, ou ele quer aumentar a exportação desse produto, ele aumenta e diminui o IPI. O IPI é o imposto que o governo usa para trazer equilíbrio para a economia, né? Por exemplo, estão comprando muito carro e pouca geladeira, e aí ele aumenta o IPI do carro, diminui da geladeira para poder equilibrar o consumo. Então, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, ele tem aí essa função de equilibrar a economia, né? E também, é lógico, de arrecadação. Todo imposto tem o objetivo de arrecadação. Então, hoje vamos dizer assim que cada setor, cada produto pode ter a sua alíquota de IPI. A gente tem que consultar produto por produto, NCM por NCM, quando a gente faz o cálculo. Você cria um produto, você tem que olhar aonde esse produto se encaixa nessa tabela, com base em todos os dados do seu produto, envolve peso, envolve para onde ele é usado, e vários dados. E ali a gente encaixa e descobre qual é a tributação. É assim que é feito hoje. O que acontece é que produtos que têm IPI, mas são fabricados na Zona Franca de Manaus para poder incentivar aquela região, ali eles são zero. Imagina ali, por exemplo, essa câmera que a gente está usando aqui. Imagine que ela tenha 20% de IPI. Se ela é produzida na Zona Franca de Manaus, ela não tem tributação. Então, tem muitas empresas que têm filiais lá, muitas empresas que se instalaram na Zona Franca de Manaus para ter o benefício de não pagar IPI. Tá. E agora a reforma tributária vem e diz que não vai mais ter IPI. Preste atenção, porque aqui nós temos dois detalhes importantíssimos que você precisa saber. Em 2027, a previsão é de que o IPI deixe de existir, o que é uma mentira. O IPI não vai deixar de existir em 2027. Em 2027, o IPI será tributado a alíquota zero. E existe uma grande diferença entre não tributado ou tributado a alíquota zero. O tributado a alíquota zero, ele é tributado, mas a alíquota zero. Então, ele tem alguns benefícios, você calcula, mas calcula zero. E aí o governo ele pode simplesmente mudar essa alíquota aqui a qualquer tempo, né? Sem o diferente do não tributado ou do imune que tem que passar por um outro processo. Então, se ele está tributado a alíquota zero, você tem que tomar cuidado, porque primeiro, a qualquer tempo, o governo pode voltar com o IPI. Então, ele não vai acabar, ele vai ficar ali quietinho, alíquota zero, e a qualquer tempo o governo pode aumentar essa tributação. Quando o governo coloca todos os produtos com alíquota zero de IPI, as empresas que estão na Zona Franca de Manaus, que têm uma baita dificuldade logística para isso, deixa de fazer sentido estar na Zona Franca de Manaus. Então, pode haver uma evasão de lá. E aí, o governo colocou, olha, os produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus continuam sendo tributados de uma forma comum. Então, por exemplo, o que você vai ter que fazer em 2027? Você vai pegar o seu produto, vamos pegar, por exemplo, essa câmera que nós estamos usando. Se ela é tributada a 20%, ela vai cair para a alíquota zero. Porém, se existe alguma empresa, seja concorrentes ou não, que tenha fábrica na Zona Franca de Manaus e fabrica a mesma câmera na Zona Franca de Manaus, para que ela não perca a competitividade, você vai continuar pagando o IPI para manter este equilíbrio, esta competitividade, né? Nós não sabemos aí até quando que isso vai acontecer, mas isso é um detalhe muito importante. Milhares de produtos são feitos na Zona Franca de Manaus, milhares de empresas fizeram um planejamento para se instalar e investiram milhões na Zona Franca de Manaus para fomentar toda aquela região. Então, para que elas não percam o benefício, você que fabrica um produto
que tem similar na Zona Franca de Manaus e não está na Zona Franca de Manaus, você vai continuar pagando IPI. Se o seu produto é tributado hoje e ninguém fabrica o seu produto na Zona Franca de Manaus, aí sim você vai ter esse benefício de ter o IPI a zero. Mas o IPI a zero significa que ele continua existindo o imposto. Ele só é zero e ele pode voltar aí a qualquer tempo e a gente sabe que isso não é difícil de acontecer. Então, o IPI ficou aí com esse enigma aí, né? Ele está a zero a partir de 2027, desde que o produto não seja fabricado de uma forma similar na Zona Franca de Manaus e desde que esse imposto não volte a qualquer tempo, né? Não é só o IPI que mudou a forma de negociar, mudou a forma de comprar, mudou a forma de vender, vai mudar muita coisa com a reforma tributária, por isso que eu peço para que você se inscreva nesse canal, para que você fique atento com tudo que nós vamos trazer. E a Zurich Contábil está de portas abertas para te atender, de fazer um diagnóstico gratuito, aí, uma primeira consulta. Então, chame a gente, né? Os contatos estão aqui na descrição, a gente vai ter o maior prazer em te atender e contribuir para o seu negócio.